Boa noite. Servidores do Detran cruzam os braços e entram em greve. Todos os serviços do órgão foram afetados com a paralisação que segue por tempo indeterminado. E você vai ver ainda. O quadro de Olho no Nordeste desta semana é sobre o patrimônio histórico da região. A gente vai conhecer hoje a riqueza dos casarões e ruas do Centro Antigo de Salvador. E aqui no estúdio eu vou receber a presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Márcia Maia. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro de 2019 e o Band Cidade começa agora. Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte estão em greve a partir de hoje. O movimento é por tempo indeterminado. Todos os serviços do órgão foram afetados com a paralisação. Os grevistas pedem o pagamento das folhas em atraso dos aposentados e pensionistas e a revogação do decreto que tira a autonomia financeira do Detran. No primeiro dia de greve dos servidores do Detran, todos os serviços foram paralisados integral ou parcialmente. O movimento divide opiniões de quem veio buscar atendimento no órgão de trânsito. Não concordo não, era para ter avisado primeiro, né? Antes de ter feito a greve. É um direito deles, né? A gente tem que concordar, mesmo sendo difícil para a gente. As principais reivindicações dos servidores são o pagamento das 3 folhas em atraso dos aposentados e pensionistas, reajuste salarial para a categoria, realização de concurso público, o último foi em 2010, e a revogação do decreto 29007, que cria uma conta única na administração do Estado. Para os servidores, o decreto retira a autonomia financeira do órgão. Todo esse dinheiro de multa é arrecadado para esse fim, né, para a política de educação para o trânsito. Além dos registros de veículos, registro de condutores de veículos. Então, tudo que diz respeito ao trânsito é afetado com a perda dessa autonomia. O coordenador de comunicação do Sindicato de Servidores da Administração Indireta também explica que a greve foi o último recurso utilizado pela categoria que busca encontrar soluções para as pautas solicitadas desde o mês de março. Nós entregamos uma pauta de reivindicação no dia 11 de março desse ano. São quase 150 dias aí tentando negociar. Nós usamos a greve sempre como último recurso, que infelizmente é a linguagem que os governos entendem. A greve do Detran é por tempo indeterminado. No último levantamento feito pelo sindicato, foi estimado que por dia o Estado deixa de arrecadar com a paralisação desses serviços, através do departamento, cerca de R$600 mil. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte possui 433 servidores efetivos e 87 cargos comissionados. O órgão possui arrecadação própria. O dinheiro arrecadado com a prestação de serviços e a aplicação de multas serve para pagar a folha de pessoal, cobrir custos com a administração e para a realização de ações de educação no trânsito. Tivemos uma reunião sexta-feira que foi com o governo, que nos chamou na própria sexta-feira para discutir, continuar a discussão sobre a pauta, e temos uma assembleia amanhã para avaliar essa reunião que tivemos com o governo. Isso não significa que a greve vai ser suspensa amanhã, né? Isso aí significa que o que foi repassado do governo para a gente foi repassado para a categoria tem que tomar conhecimento disso. À medida que o tempo vai passando, a paciência dos servidores vai acabando. E que paciência! Os servidores estão com 3 salários em atraso. Os aposentados e pensionistas do Detran fazem parte de um grande globo, de um grande centro de servidores que estão amargando um atraso que já vai completar 1 ano agora em novembro. O tempo vai passando, os servidores vão esgotando a paciência, vão indo para o extremo e o governo do estado só diz: estou aguardando recursos extras. Mas a paciência já acabou, a desculpa já não cola e os servidores querem legitimamente dinheiro no bolso, claro. Motoristas e pedestres de Natal já estão percebendo que as principais vias da cidade estão passando por mudanças no que se refere à instalação de semáforos e pintura de faixas. As alterações fazem parte de um projeto da Secretaria de Mobilidade Urbana da capital que pretende priorizar e proteger os pedestres. Para isso, pelo menos 7 novos semáforos com motoeiras estão sendo instalados pela cidade durante este mês de setembro. O risco é alto e faz parte da rotina do pedestre natalense.
Para evitar expor as pessoas a esse tipo de situação, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal está fazendo alterações nas principais vias da cidade, com instalação de novos semáforos com botoeiras e ainda pintura de novas faixas de pedestres. Na Avenida Salgado Filho, na altura da Igreja Universal, novos semáforos já foram instalados. Os equipamentos devem começar a funcionar nesta terça-feira em caráter experimental. Além disso, a STTU também vai pintar 2 faixas de pedestres, uma logo abaixo do semáforo e outra abaixo da passarela, que será desativada em 2 meses. A faixa do semáforo agradou os usuários do transporte coletivo. Já a substituição da passarela pela faixa não foi tão bem recebida. Aí eu acho que tá errado, né? A passarela tem que deixar, porque é mais seguro passar na passarela do que embaixo, né? Não precisa de 2 não, é poucos metros, né? Eu creio que não vai ajudar não, o interessante é manter a passarela, né? Mais seguro pra gente, né? Do que a faixa de pedestre. Na semana passada, a Avenida Hermes da Fonseca, entre as ruas Joaquim Fagundes e Alberto Maranhão, recebeu um novo semáforo e uma faixa para pedestres. Além das mudanças no trânsito na Avenida Hermes da Fonseca, na altura da ABB, e aqui na Salgado Filho, próximo à Universal, a Prefeitura deve implantar ainda este mês outros 5 novos semáforos para pedestres pela cidade. De acordo com a Secretaria, as alterações obedecem às regras regulamentadas pela Lei 12.587 de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, na qual os pedestres estão no topo da pirâmide de prioridade, seguidos pelos ciclistas, ônibus, transportes de carga e, por fim, carros e motos particulares. Vamos lá, por partes. Questão da passarela, ela é que nenhuma empresa se habilitou para fazer a manutenção daquela passarela, que está condenada, então por isso ela tem que sair. Um outro aspecto, a questão das faixas de pedestre e dos semáforos por botoeira. A Prefeitura de Natal, a STTU, tem que ter feito um estudo muito criterioso. Eu mesma contei em 500 metros 4 semáforos na Avenida Hermes da Fonseca. Então eu preciso de um estudo criterioso, agora é a hora do vamos ver se vai dar certo, porque para travar o trânsito, claro que as regras já estão postas. É preciso priorizar o pedestre sem provocar um transtorno ainda maior no trânsito da capital potiguar, sobretudo na Avenida Hermes da Fonseca, Salgado Filho, uma das principais vias de escoamento da cidade. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, 10 de setembro. Em Natal, o sol vai aparecer, mas entre algumas nuvens. Deve chover à tarde. A mínima será de 23 graus e a máxima de 29. Em Itaú, região oeste, o dia também fica ensolarado. Não há previsão de chuvas por lá. Mínima de 22, máxima de 32 graus. Em Itaipu, terça-feira será de sol, mas pode ocorrer uma chuvinha rápida à tarde. Mínima de 22 graus e a máxima vai aos 30 graus. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade. E vamos agora direto a Brasília, conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Conosco, Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Boa noite a você, Ana. Boa noite ao nosso telespectador, voltando de Brasília nesta segunda-feira, acompanhando os detalhes e as informações aqui direto da capital federal, com exclusividade para a equipe Band Natal. Dizer a você que a CPMI, que trata das fake news, o seu trabalho e a presença da norte-riograndense, a deputada Natália Bonavides. Ela falou à equipe Band sobre os trabalhos na CPMI. Essa semana nós vamos ter a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, que vai ser mista, né, Câmara e Senado, que vai tratar de vários temas relacionados à internet, mas vai ter um foco, né, como um dos seus focos, a disseminação massiva de notícias falsas, as tais das fake news, que aconteceram na eleição do ano passado, né? Isso é muito importante porque a gente tem eleição de novo no ano que vem e a gente precisa entender o que aconteceu, de que forma isso teve impacto, inclusive na manipulação de decisão das pessoas para escolher seus candidatos, e isso é muito importante para a nossa democracia, que seja debatido aqui quais foram esses mecanismos que permitiram esse tipo de manipulação. Está aí a deputada Natália Bonavides. Em nível de Congresso, o destaque fica para o início da votação efetiva em plenário da reforma da Previdência no Senado da República. A presidência do Senado, com o senador Davi Alcolumbre,
pensa em concluir essa votação até a próxima quinta-feira. De Brasília, Napoleão de Castro para o Band Cidade. O quadro De Olho no Nordeste desta semana é sobre o patrimônio histórico da região. Na primeira reportagem, Ramon Ferraz mostra a riqueza histórica dos casarões e ruas do centro antigo de Salvador. Imóveis e igrejas que resistem ao tempo e que precisam de preservação. Salvador nasceu para ser uma extensão de Lisboa, para ser uma área onde a elite portuguesa viria se instalar aqui no Brasil. Não foi à toa que Salvador foi escolhida para ser a capital do Império Português nas Américas. Localização, a cidade em Acrópole, o posicionamento em relação à Baía de Todos os Santos. E essa área daqui, a parte mais alta de Salvador, em torno de 60 metros, era ideal para que a elite portuguesa inicialmente e depois a própria elite baiana, comerciantes, grandes fazendeiros de cana-de-açúcar, se instalassem aqui. 470 anos depois, no coração de Salvador, está um conjunto arquitetônico do período colonial. É o maior centro histórico preservado de toda a América Latina. O centro histórico é destino certo para quem visita a primeira capital do Brasil. Olhar para tudo isso aqui é fazer uma leitura do modelo das cidades fundadas pelos portugueses. A paisagem é formada basicamente por monumentos e prédios construídos entre os séculos 17 e 20, durante a transição do estilo renascentista para o barroco. Casarões, museus, igrejas. O centro histórico está entre as cidades Baixa e Alta de Salvador, interligadas pelo elevador Lacerda, um dos cartões postais mais conhecidos do país. A mudança do polo econômico para outros bairros da cidade, principalmente depois de 1960, fez com que essa região entrasse em processo de abandono. E com isso, veio a degradação. A gente deu, de certa forma, assim, uma sorte, porque o reconhecimento dessa região, internacional, pelos turistas, pela própria ONU, como patrimônio material da humanidade, fez com que, aos poucos, os recursos públicos fossem alocados aqui. Entre os anos 90 e os anos 80 e os anos 90, houve uma revitalização, uma retomada do projeto de restauração, de reconstrução, e o Pelourinho ficou mais ou menos com a face que tem hoje. Não está resolvida a situação, porque realmente implica uma necessidade de uma vontade política mais intensa. Sinais do abandono ainda contrastam com a beleza e a história da vasta área de 80 hectares tombada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Casarões caindo aos pedaços, construções religiosas com rachaduras, escoradas por madeiras e ferros para não desabar. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco é conhecida pela fachada esculpida em alto relevo, um caso único no Brasil. Mas no claustro da igreja, azulejos pintados, vindos de Portugal há mais de 200 anos, estão quebrados. Essa turista argentina disse que vale a pena conhecer a obra artística, mas lamenta que tudo está se perdendo. Segundo a administração da igreja, essas telas foram colocadas pelo IPAC, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Um paliativo para conter a degradação dos azulejos, mas a expectativa é por uma restauração. O trabalho maior, nós já demos entrada no IPHAN, um projeto para obter recursos das leis de incentivo à cultura, a antiga Lei Rouanet, mas esse trabalho está orçado em R$3.800.000. Tivemos recursos significativos para essa área do patrimônio e que esperamos que essa iniciativa tenha continuidade no atual governo. O IPHAN informou que de 2014 para cá, investiu mais de R$90 milhões em 9 obras no Centro Histórico de Salvador. Entre elas, a restauração da Igreja de São Domingos Gusmão, pronta ano passado. Foi feita a restauração, praticamente 80% de toda a igreja. Aqui nós estamos agora na nave principal da igreja, onde é celebrada as missas. E aqui você pode ver, por cima aqui, tem um teto da igreja, que é uma obra de José Joaquim da Roça, um artista baiano, em que foi recuperado exatamente a pintura do teto. E interessante foi que foi encontrada aqui uma parte de ouro que não estava exatamente, estava escondida sobre as pinturas. O maior investimento foi na Catedral Basílica, que ficou pronta no ano passado. A obra durou quase 4 anos e custou mais de R$17 milhões. A Prefeitura de Salvador informou que investiu quase R$400 milhões
com recursos próprios e de parceria com iniciativa privada na revitalização do centro histórico. Algumas obras ainda estão em andamento, como as praças Cairu e Castro Alves e os arcos da ladeira da montanha. Outras já foram entregues, como o Terreiro de Jesus. A Prefeitura tomou a decisão estratégica de trazer 80% dos seus órgãos aqui para o centro histórico. Isso vai representar o quê? Uma ocupação do centro histórico. Uma ocupação com a presença dos servidores públicos que vão consumir nessa área. Então isso vai estimular toda a cadeia daqui, de restaurantes, de lojas, o comércio como um todo. Precisa fazer um investimento melhor, porque muitos estão abandonados. Eu acho que isso não é bom para Salvador. O patrimônio nosso tem que manter preservado. Não é só ir para a Europa. Na verdade, os europeus é que tem que vir aqui para olhar como é que isso foi criado, como é que isso foi feito, não? Maravilhoso. Lindíssimo. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio a presidente da Agência de Fomento no Rio Grande do Norte, Márcia Maia. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio a presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Márcia Maia. Presidente, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth, um prazer estar aqui no seu programa. Presidente, a Agência de Fomento que vem mantendo uma agenda muito intensa no interior da distribuição dos chamados microcréditos. Como é que a Agência de Fomento hoje está se estruturando para, em meio à crise, distribuir esses créditos? Olha, a gente está dando continuidade e fortalecendo o programa do microcrédito do empreendedor. A gente está procurando melhorar a qualidade da concessão do crédito. Não adianta fazer muito volume, né, sem ter a qualidade da própria concessão, ou seja, destinar o financiamento realmente para empreendedores que tenham noção de como gerir o seu próprio negócio, que possam fortalecer o negócio e ampliar o negócio. A AGN tem um programa com linhas muito acessíveis, né, a quem é empreendedor informal e quem é também empreendedor já formalizado. O foco nosso, Ana Ruth, é principalmente para os pequenos negócios, que são os pequenos negócios que geram renda, que geram emprego aqui no Rio Grande do Norte. A gente sabe que o Rio Grande do Norte também tem um potencial grande, né, em relação à cultura empreendedora. Houve uma pesquisa e se chegou à conclusão que Natal é a cidade com a maior cultura empreendedora do país, né? E isso reflete no restante do estado do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos cumprindo a nossa missão institucional, não apenas de conceder o financiamento, que é importante conceder o financiamento, mas é importante também fomentar a economia local. Eu me preocupo muito nesse fortalecimento da economia, ou seja, acompanhar os projetos, visitar os empreendedores, fazer a fiscalização, que é normal que a instituição financeira possa fazer isso, e realmente constatar que aqueles financiamentos estão, sim, fortalecendo a economia de cada município do Rio Grande do Norte. Presidente, quem tem direito, quem pode buscar esse crédito? Olha, os pequenos empreendedores, né, tanto aqueles que já estão empreendendo... Há um limite, de repente, de movimentação de recursos no negócio para poder buscar esse crédito, presidente? Não, em relação à nossa meta para esse ano, sim, de 2019, claro que a gente tem uma meta dentro do nosso planejamento estratégico, a gente colocou como um mínimo que a gente tem que atingir para esse ano de 2019, o valor de 15 milhões, né? Então, nós temos ainda bastante recursos ainda disponíveis. Nós chegamos agora a quase 11 milhões de reais, né? 10 milhões e 700, se eu não me engano, é esse o número, do que foi já financiado em termos de microcrédito, né? E a gente pode, claro, ultrapassar inclusive os 15 milhões, se houver a demanda, se houver a procura, e eu acredito que essa demanda espontânea, como também aquela que deve ser estimulada. Hoje mesmo eu estava conversando com a Subsecretaria da Juventude, conversando com o pessoal da SEDRAF do Governo do Estado, estamos conversando com o SEBRAE também, conversando com os setores da economia do Rio Grande do Norte, a gente conversou com setores da cultura, tem setores da apicultura sendo também dialogado, com setores da a agricultura familiar também, que é outra área que a gente está entrando também, né? Área, por exemplo, como startups, né? Empresas de tecnologia, de TI,
que também nós estamos mantendo um diálogo, enfim, para diversificar ainda mais os setores da economia que podem ser financiados pela agência de fomento. Agora, os setores que a gente tem mais financiado, eu não posso deixar de dizer aqui, que são os setores de comércio, serviços, né, e também a área de turismo. Claro, pega também a parte de agricultura, a parte de cultura também, né? Tanto o agronegócio como a agricultura familiar. A gente tem uma linha específica para o agronegócio, que é o Propecuária, que vai até 15 mil. Eu queria até aproveitar e dizer assim, mais ou menos, as linhas de microcrédito que nós temos, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, eles possam também ter interesse de procurar a agência de fomento, para pegar mais informações, para dar entrada na sua solicitação de crédito. Então, você que é empreendedor informal, você está precisando de um recurso pequeno mesmo para capital de giro ou para investimento, que vai até R$3 mil, né? Você pode acessar... O informal é só até 3 mil. Até 3 mil. Mas o que está formalizado como MEI, que é o pequeno... O microempreendedor individual, não é? Que vai até 10 mil, mas até 6 mil, a gente tem um bônus de adimplência. O que é isso? É um incentivo para o bom pagador. O bom pagador, aquele que paga até a data do vencimento, ele não vai pagar juros nenhum, vai pagar só o principal. Por exemplo, digamos que tem uma pessoa que tem uma atividade na área do comércio, tem uma confecção de moda íntima, por exemplo. Então, está precisando de um recurso de capital de giro ou de investimento. Está precisando de 3 mil. Então, ela faz o financiamento. Claro que não pode ter restrição, ou seja, Serasa, SPC, Banco Central, há uma pesquisa cadastral, né? E depois que está tudo ok em relação a essa pesquisa, e depois dela apresentar o seu plano de negócio e a documentação necessária, então ela pode financiar R$3 mil, dividido em 12 parcelas de R$250 apenas, sem juros, se ela pagar em dia, juros nenhum. E tanto o empreendedor informal, como também o formalizado, que é microempreendedor individual, se ele pegar um financiamento de 6 mil, ele também, se pagar em dia, vai ter esse mesmo bônus, né? Que é pago pelo Estado. Porque, na verdade, a AGN é uma instituição financeira, claro, com a missão de fomentar a economia, mas ela não pode prestar serviço gratuito, isso é o que rege o Banco Central, né? A gente é regido pelo Banco Central, todas as normas nossas vêm do Banco Central, assim como os outros bancos, as outras agências, só que a nossa não é agência nem banco de ter conta corrente, não, é uma agência de fomento, para fomentar a economia. Presidente, e o que muita gente se pergunta é, o Estado do Rio Grande do Norte vive uma crise muito grande e, de repente, a agência de fomento tem esse montante de recursos para empregar ou para emprestar. Esses recursos da agência de fomento vêm de onde, presidente? É da própria agência? Da própria agência, Ana Ruth. A agência, a AGN, ela é uma empresa empresa de economia mista, né? Ou seja, tem capital privado e capital do Estado. Só que, majoritariamente, né, as ações majoritárias é do Estado, embora tenha capital privado também. Então, esses recursos não são recursos do governo do Estado, não são recursos da fonte 100 do governo do Estado, são recursos próprios da AGN. A AGN presta alguns serviços, ela é remunerada por esses serviços que ela presta, ela tem, obviamente, recursos aplicados também, e tem, o próprio microcrédito, ela tem o lucro, que é para ter, porque se não tiver lucro, o Banco Central fecha a agência, não é? Então, é importante a sua pergunta para esclarecer para as pessoas que a AGN, de certa forma, ajuda o Estado na hora que fomenta a economia, na hora que gera renda, na hora que gera emprego, não é? Ela está também dinamizando a economia local. Imagina aí a gente chegar num município de porte pequeno ou de porte médio e injetar 300, 400 mil, 500 mil na economia local, né? É muito importante para a economia daquele município. Presidente da Agência de Fomento, Márcia Maia, muito obrigada por sua participação. Obrigada, Ana Ruth. Eu quero só avisar a todos que a AGN funciona na Rua Seridó, número 466, telefone 3232-1570. Então, se quiser acessar a AGN,
pode nos procurar ou também pode procurar uma instituição municipal que a própria AGN vai até o município para poder prestar esse trabalho importante. A gente vai ficando por aqui. A você, uma ótima noite, boa semana. Até amanhã.